O meu nome é Leonardo Zoccarato Ferreira. Eu estou lançando meu conteúdo através de um portal que eu criei chamado Escola de Filosofia. O site está aí embaixo na descrição. Uma obra que eu acho simplesmente genial. Um historiador chamado Fustel de Coulanges. E o nome deste livro é A Cidade Antiga. É um livro onde Fustel de Coulanges procura estudar as instituições e a mentalidade do povo grego e do povo romano. Ele acredita que a base da sociedade grega e romana foi dada pela religião primitiva dessas sociedades. E ele fortalece essa opinião com argumentos muito fortes e convincentes. O estudo da cidade antiga é o estudo da religião grega e romana, buscando mostrar como a religião dos gregos e dos romanos foi a base para a construção das suas instituições, do seu direito, das suas formas políticas, da sua mentalidade, da sua conduta, da sua ação no mundo, da sua forma de pensamento, da sua moral, etc. Se você quer conhecer os gregos e os romanos, o seu estudo não será completo se você não estudar esta obra. Eu não estou exagerando. Esta obra é central para qualquer estudo sério sobre Roma e Grécia. O melhor jeito de entender a forma como aqueles povos pensavam é estudando por esta obra. Se você quer conhecer esses povos, não dá para descartar esta obra. Eu ponho a mão no fogo para afirmar que vai valer a pena. Eu não te conheço, não sei quem você é, mas vai valer a pena. Eu tenho certeza. Eu tenho uma confiança gigantesca nessa obra. A dica que Fustel de Coulanges nos dá no começo do seu livro é muito importante. Não estude os gregos e os romanos procurando encontrar semelhanças. Os gregos e os romanos são muito diferentes de nós. Mas nunca se esqueça que os gregos e os romanos são muito diferentes de nós, certo? Eles são diferentes. Quando nós falamos de antigas crenças, nós vamos estudar duas crenças, que são as crenças, os pilares da religião grega e romana primitiva. O que eles chamam de culto dos mortos e o que eles chamam de fogo sagrado. Aqui cabe uma ressalva. Nós não estamos falando dos gregos e os romanos do tempo de Platão, de Aristóteles, não. Estamos falando dos primitivos, mais antigos ainda. Poderíamos situar uma data, digamos, entre 1000 e o ano 1500 ou 2000 antes de Cristo. Qual era a ideia que eles tinham do pós-morte? Os gregos e os romanos achavam que quando uma pessoa morria, ela continuava vivendo na Terra. Algumas pessoas entre nós acham que quando a gente morre, a gente vai para algum paraíso, ou para o inferno, ou vai para outro lugar, ou reencarna. Nada disso é o que eles pensavam. O que eles pensavam é que quando a gente morria, a gente continuava vivendo, digamos, o nosso espírito continuava vivendo no mundo, junto do corpo. A morte era apenas uma transformação, mas nós não mudávamos de lugar quando morríamos. Nós apenas nos transformávamos, digamos, em uma matéria diferente. A nossa alma, ela continuava morando no corpo. Os gregos e os romanos acreditavam fielmente que os mortos continuavam uma segunda vida depois da morte. E esta segunda vida
eles levavam no túmulo que eles eram enterrados. O túmulo era a casa, a nova morada, a nova casa do morto. Era o local onde o morto continuaria vivendo, levando sua vida, junto com seus outros ancestrais. E o túmulo ficava próximo da casa, da família. Eles eram enterrados com objetos pessoais, pasta de dente, escova, Game Boy, toalha, armas. Mas animais domésticos eram mortos e enterrados juntos com os mortos. Então o grego e o romano não duvidava que o túmulo era a morada dos seus ancestrais. E cabia aos vivos cuidar para que o ancestral tivesse o apoio que ele precisaria para viver essa segunda vida. As pessoas que estão vivas da família iam ao túmulo dos mortos, faziam um buraco no túmulo e jogavam um pouco de bebida dentro do buraco. Havia uma espécie de cozinha do lado do túmulo para o morto. Deixa-se uma comida ali, no outro dia chega lá, a comida apodreceu. Era um sinal para eles de que o morto tinha comido. Torna-se, com esta crença, importante um ato chamado funeral. O funeral, ele não era realizado só quando o camarada morria. Ele era realizado periodicamente. Haviam datas específicas para serem realizadas. Nesse funeral, você realizava o quê? Rituais, sacrifícios. Você cantava hinos, músicas, né? Hinos para o morto. Você sacrificava animais para o morto. Você jogava o sangue do animal para o morto. Você jogava comida e bebida para o morto. Você convivia com o morto, como se ele estivesse ali. O túmulo do morto era uma espécie de templo. Era o templo antigo. A igreja desses povos era o túmulo dos seus antepassados. Existe um certo acordo entre vivos e mortos. Por quê? Os vivos cuidam das necessidades do morto. Cuidam para que ele tenha seus banquetes nas datas certas, rituais, alimento, bebida, atenção. Em contrapartida, acreditava-se que o morto virava um deus da família. Essa é um ponto fundamental. Aqueles antepassados mortos se transformavam em deuses que protegiam a família. A estirpe viva é protegida pelos seus antepassados mortos. Nesses tempos, nem de longe havia a concepção de um Deus único. Mas não passava nem na cabeça de ninguém a possibilidade de um Deus único. Não. Os deuses eram os ancestrais da família. O pai, o avô, o bisavô, as pessoas que morreram. A linha masculina da família davam, digamos, proteção divina à família. Ajudavam nas colheitas, né? Ajudavam nas chuvas. Ninguém duvidava disso. Encaminhavam a sorte, o acaso, para a boa aventura da família que estava viva. Protegiam a família e a casa da família. Esses deuses eram os antepassados da família. Eles não eram deuses de todos. Eles eram deuses da família. Eles eram deuses particulares. Eles eram deuses domésticos. Esta era uma verdadeira religião dos mortos.
E os mortos se transformavam em criaturas sagradas, em deuses. Agora me digam, qual é o nome que se davam a esses mortos que viravam deuses em Roma? Em Roma eles tinham alguns nomes. Eles eram chamados ou de manés, ou de gênios, ou de lares, o deus lar. O deus lar. Veja, quando você hoje diz, o meu lar, bem-vindo ao lar, a minha casa é o meu lar. O que é o lar? O que é o lar? Da onde vem essa palavra lar? Lar é o Deus protetor do romano. O Deus que protege a casa e a família do romano, que é nada mais, nada menos do que um antepassado morto. No túmulo, na sepultura da minha família particular, não existia cemitério. A casa romana, acima de tudo, era o lar desses deuses. Era o lugar protegido por esses deuses ancestrais. E os familiares também. Lar hoje tem um sentido mais de casa, mas não é um sentido de casa comum. Quem usa a palavra lar hoje, hein? Há 3.000 anos depois, quem usa a palavra lar hoje, usa no sentido de casa. Mas não é simplesmente casa, é uma coisa mais afetiva do que isso. Na Grécia, esses deuses tinham 2 nomes, e vocês vão se surpreender com os nomes. Sabe como que eles chamavam esses deuses? Os ancestrais mortos da família? Primeiro nome, demônio. Os demônios. Veja como a palavra demônio muda de sentido no cristianismo. O cristianismo passa a ser alguma coisa ruim. Mas não para os gregos. O demônio para o grego é o Deus que protege a casa. É o ancestral morto que protege a casa. Vira um Deus e protege a casa. Tem um outro nome que eles usavam. Herói. Os heróis. Os heróis são esses também. É o mesmo nome. Herói. Agora, vejam, não se engane, hein? A fronteira entre a proteção que esses deuses dão aos vivos e o medo e o temor que esses vivos têm desses mesmos deuses, a fronteira é tênue. Você sabe por quê? Porque esses deuses, eles não são bons sempre. Eles são muito mais humanos do que isto. Do que o nosso sentido moderno de Deus, ou cristão de Deus. O Deus cristão é um Deus bom, ponto. Estes não. Estes são deuses, mas lembre-se, eles são deuses que já foram homens e que agora são os nossos ancestrais. Eles não perderam as características humanas. Quais? Eles sentem inveja, eles te traem, eles são maus, eles fazem bobagens, eles erram. Esses são os deuses romanos e gregos. Eles te perseguem, eles te amaldiçoam, eles são ruins com você, eles ferram com a tua vida, eles te fodem. É por isso que é importante cuidar bem deles, sabe? É por isso que o grego e o romano ele tem uma preocupação: apaziguar o Deus. Existe um motivo muito bom para o grego e para o romano fazer os rituais e os sacrifícios e os banquetes com um rigor milimétrico. Existe uma boa razão para esta preocupação toda. É porque os deuses não são bons. Os deuses podem ser os meus melhores amigos, mas podem ser os meus piores inimigos, os meus ancestrais. Se eu não os tratar bem, eles se viram contra mim. Os vivos se borravam de medo, cagavam nas calças diante da chance dos deuses ficarem irados com eles. A ira dos deuses. Existe um temor entre gregos e romanos. É irritar os deuses. E como que você irrita os deuses? Não dando aos deuses o que eles precisam no pós-morte,
que é atenção, banquete, sacrifício, alimento. Junto com a admiração, o respeito que o grego tinha a estes ancestrais mortos, caminhava ali lado a lado o temor, o medo de ser traído, o medo de ser traído, o medo de ser amaldiçoado. Existe apenas uma punição mais grave que a morte. É não sepultar os seus mortos, não sepultar o seu antepassado, não sepultar o seu pai, o seu avô, não dar sepultura ao seu pai. Isto é pior que a morte. Por quê? Porque se você não sepultar o seu pai, o espírito do seu pai vai vir cobrar isto e vai te amaldiçoar, vai destruir a sua vida. Não só ele não vai proteger sua família e sua casa, o que já é muito ruim, porque os outros deuses são inimigos. Os deuses das outras famílias, não conte com eles, eles são seus inimigos. Eles não são seus ancestrais, não são seus deuses. Eles não têm motivo nenhum para te respeitar. Você tem alguma coisa que pode te proteger contra eles, são seus deuses. Mas se você não tratá-los bem, eles não fazem. Não deixe de oferecer os sacrifícios. E era assim, impiedade das mais graves, o não sepultamento, não enterrar o morto. Vocês vão ver que isto depois vai ser ampliado para as cidades. Eu vou comentar depois nas outras aulas, mas teve uma história, só para vocês terem uma ideia de como era isso. Teve uma história de um capitão da marinha, não sei se é romano, qualquer coisa assim, de uma cidade grega ou romana, não estou lembrando. Ele foi para uma guerra no mar. E ele lutou na guerra e ganhou a guerra de forma heróica. Mas ele cometeu um grande erro. Ele não procurou os corpos dos soldados que tinham morrido. Ou ele se livrou dos corpos, alguma coisa assim. Quando ele chegou na cidade, e pensando que ia ser recebido com festa, quando os cidadãos souberam que ele não enterrou ou não trouxe o corpo dos mortos para serem enterrados, os cidadãos acabaram com ele, mesmo ele ganhando a guerra de forma heróica. Por quê? De que vale ganhar a guerra se agora os espíritos dos mortos nos buscarão aqui e nos amaldiçoarão? Então a cidade em questão imediatamente ergueu um templo e passou a cultuar esses mortos como uma forma de pedir perdão, mas não deixou de condenar o fulano, o general, que não enterrou os mortos. Isso na cidade. Aqui nós não estamos falando da cidade, nós estamos falando da família. É isso que você vai precisar entender. A família grega é um todo, e romana também. Ela é um todo. Ela é formada por vivos e mortos. Mas os vivos e os mortos estão intimamente ligados por um acordo. Veja, eu estou falando aqui Roma e Grécia. Deixa eu só explicar esse ponto. O autor parte do pressuposto que essas duas civilizações, elas vieram de uma única raça. Então elas compartilham instituições e uma mentalidade comum. E é por isso que ele diz que ele põe Grécia e Roma no mesmo pacote. Então, para o que eu disser Grécia vale para Roma, Roma vale para a Grécia. Elas são semelhantes. Elas são muito semelhantes. Não são iguais, são semelhantes. Então veja, na casa grega e na casa romana, existem dois espaços principais na casa. Um espaço é o túmulo, que fica próximo à casa. A segunda parte da casa romana, tão importante quanto o túmulo, é o fogo. Em outras palavras, toda a casa grega e romana tem um fogo no meio da casa, na parte central da casa. O fogo sagrado nada mais é do que a representação do Deus dentro da casa.
Existe uma intimidade, uma ligação entre o culto da morte, ou dos mortos, né, e o fogo sagrado. O fogo sagrado é o Deus representado dentro da casa. Este fogo sagrado era um ser consciente, um ser moral. Era, digamos, um outro habitante daquela casa. Nenhum ato de impureza poderia ser feito perante o fogo. Quando ele precisa de algo, ele pede ao fogo. Ele é uma espécie de juiz dentro da casa, uma espécie de Big Brother dentro da casa, uma espécie de grande câmera dentro da casa, olhando o que os seus habitantes fazendo, prescrevendo regras, dizendo o que fazer e o que não fazer. Essas duas crenças, elas são a base do que vai se constituir como a religião desses antigos gregos e romanos. E essas formas de pensamento, essas estruturas primitivas vão dar base às instituições gregas e romanas de adiante. Surpreendente. O estrangeiro, o camarada da outra família, estava proibido de participar desses cultos. Era impiedade das mais graves a participação de pessoas de fora da família no culto, no túmulo, nos banquetes fúnebres, nos rituais, nos funerais. Os estranhos, para entrar na casa, precisavam ser introduzidos ao fogo. Os deuses das famílias, eles protegem as famílias, protegem as casas, e eles não têm qualquer motivo para serem amigáveis com estranhos. Por quê? Porque os estranhos não prestam culto a mim, não compartilham a refeição comigo, não fazem sacrifícios para mim. Então não devem o menor respeito. O espaço de fora da casa, para o grego e para o romano, é um espaço de perigo. De fora da casa, que eu digo, de fora do território, né, da residência. Que pode incluir um campo também. Esse espaço era um espaço de perigo. Ninguém estava seguro fora da casa. Porque fora da casa você estava fora da proteção dos seus deuses. Os seus deuses não iam te proteger para todo lugar que você fosse. Eles protegiam você e a casa ali no lugar que eles estavam. Aliás, no fundo, eles protegiam a casa. Você era protegido porque estava ali. Mas isso é só um detalhe, porque estava ali para cumprir os rituais. Eles protegiam ali porque ali era onde eles foram enterrados e ali era onde foi construída a casa. E eles protegiam a casa e o túmulo. E as pessoas que lhe prestavam culto. E quem não prestava? Foda-se. Não é da família. Não presta culto. São inimigos. No fundo, não foi erguida primeiro a casa e depois o fogo. Primeiro o fogo sagrado e depois a necessidade de cercar o fogo do olhar de estranhos ergueu as paredes da casa. Essa é a formatação da casa grega e romana. O túmulo, então, nem se fala. Pisar no túmulo, o estrangeiro pisar no túmulo, é uma ofensa sem limites. E a refeição com o estrangeiro, ou simplesmente o ato do estrangeiro, do estranho, entrar na casa, é uma afronta ao Deus. E os habitantes daquela casa precisarão fazer uma cerimônia de purificação. Esses deuses antepassados, eles tinham um intermediário entre eles e o resto da família. Quem era o intermediário? Era o sacerdote da casa. E quem era o sacerdote da casa? Era o pai da família. Ponto fundamental. A primeira função do chefe de família era o sacerdócio. Era ser o sacerdote. O pai de família não era o pai dos filhos. Ele era o sacerdote. Ele era o intermediário entre o Deus e a família. Ele era o representante do Deus na terra. Assim,
em carne e osso, vai. Era ele o responsável de fazer os banquetes, de fazer os sacrifícios, de zelar para que o fogo sagrado nunca se apagasse. O pai, ganhando dos seus antepassados o direito de ser o sacerdote, tinha um poder absoluto dentro de casa. Ele podia fazer o que caralhos ele queria. Absoluto mesmo. A única coisa que lhe subordinava eram os deuses a quem ele estava submetido. Ele deveria zelar para que a família cumprisse com os desígnios do Deus, dos antepassados. Cada família era uma mini sociedade, uma micro sociedade, digamos uma mini igreja, um mini templo. E o pai era o seu sacerdote. O pai, como sacerdote, é uma espécie de governante desta micro sociedade. E como governante, sua função primeira era zelar para que Deus tivesse suas necessidades atendidas. O fundamento do seu poder como governante da família, como chefe de família, não era a força que ele tinha sobre a mulher e os filhos, era o sacerdócio. Quando o pai morria, a sua posição de sacerdote precisava ser transferida para alguém da família. Esse alguém passaria a ser o novo sacerdote e passaria a continuar o culto do pai para a sobrevivência da própria família. E esse que continuaria o culto era o filho mais velho. O filho mais velho era o herdeiro único da família. Os outros filhos não herdavam, ele herdava. E o que ele herdava? Acima de tudo, o direito de ser o sacerdote. E com isso virão todos os outros direitos que nós comentaremos nas outras aulas. O que os gregos e os romanos vão chamar de pater. Pater familias. Pater familias. Guarde este conceito. Pater familias. O pai de família. O pai de família era o sumo sacerdote da família. A autoridade era do homem, do pai. E era passada de pai para filho, sempre para o filho homem, nunca para a mulher, e sempre para o filho mais velho, nunca para os mais novos. E quando o filho mais velho ganhava essa autoridade, ele virava o comandante do resto da família, inclusive da sua mãe, das suas irmãs e dos seus irmãos. Certo?